Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo o companheiro jornalista Paulo Coelho no Bastidor Político e também tendo a grata satisfação de receber o líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Dal Bosco, do Democrata. Deputado, muito obrigado por ter nos atendido aí, em cima da hora praticamente aí, e o senhor sai da sua reunião e vem estar conosco aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Eu estava realmente agora, o Paulo Coelho também me mandou um WhatsApp, me ligou, você também. Eu estava na reunião na Casa Civil lá e deixei a reunião lá para vir aqui. Eu espero que a reunião tenha sido muito boa por lá, viu? Não, é boa. Paulo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, deputado. Boa tarde, Agnello. Boa tarde a você que está nos assistindo aí. E o líder do governo está aqui para falar conosco sobre esses burburinhos que tem havido, as polêmicas, relatório de CPI de VLT, de obras da Copa. Enfim, tem um consórcio aí, deputado, que, ao que parece, vai ser mantido. Um consórcio que trouxe muitas dores de cabeça para o governo do Estado, num passado não muito distante, e que, por esse parecer aí, por esse encaminhamento da Assembleia Legislativa, parece que ele vai continuar trabalhando com o governo. Aí a pergunta minha inicial, se você me permite, à vontade, e agora, José? Como fazer aí com esses problemas todos que houve no passado? É enfiar tudo debaixo do tapete? Aí o senhor já pode dizer assim, mas o Ministério Público, a Justiça. A Justiça, o Ministério Público, o máximo que eles podem fazer é não autorizar o governo seguir. Mas aí a população, como é que fica? Está ansiosa, esperando aí com essa cicatriz no meio de Cuiabá, no meio de Várzea Grande, quanto às obras do VLT? Porque nós estamos falando de 922 milhões a mais para essa empresa. Na verdade, Paulo Coelho, a pergunta é pertinente realmente, mas nós temos que fazer uma ponderação da seguinte forma. Primeiro, a sociedade da grande metropolitana, da Baixada Cuiabana, tem interesse que a obra continue ou não? É bom para o Estado de Mato Grosso a obra terminar ou a obra paralisar? Qual que é o momento que as pessoas querem? Quer dizer, um projeto que era para estar pronto para a obra da Copa do Mundo e não esteve pronto até por questões de engenharia, questões de planejamento que o governo anterior não o fez, certo? Aí toda a ansiedade realmente do povo de Cuiabá, Várzea Grande, querem que esta obra seja contemplada, querem que essa obra termine. Quer dizer, já foi gasto quase 1 bilhão e 100 milhões de reais na gestão anterior para que a obra fosse executada. Agora precisa sim, além dos recursos que tem aí de obras que não foram medidas, segundo o levantamento do próprio secretário das cidades, o Wilson Santos, é que tem 300 milhões de reais de medição para ser pago à empresa. Quer dizer, você do mesmo jeito fica um imbróglio jurídico. Quer dizer, se você não der continuidade à obra, vai ter um imbróglio jurídico que pode durar um ano, 2 anos. Tem que ser com essa empresa, deputado? Tem que ser com esse consórcio aí? A população, sim, quer que a obra continue, seja retomada. Mas tem que ser com essa problemática empresa? Mas não é problemático, eu acho que a questão é a seguinte, tudo que foi apontado... O relatório da CPI mostra que é problemática. Tudo bem, mas o relatório, eu fiz parte da CPI, o relator, o relator oficial mesmo é o deputado Mauro Sá. E ele terminou seu relatório, o relatório dele fala inclusive da continuidade da obra, ele não põe impedimento que a empresa não pode ser concessionada novamente para fazer essa execução. Mas aponta as falhas da empresa. Aponta. E que não são falhas leves, são falhas graves, deputado. Então, mas tudo isso aí nós fizemos nosso papel dentro do parlamento, nós apontamos e vamos mandar ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do TCE, também o TCU, vai ser encaminhado todos os relatórios. É um relatório elaborado, terminado, que a Assembleia não tinha mais outra situação, ele já foi aprovado na comissão. E depois ou vota em plenário ou alguém da comissão pede vista do relatório e faz suplementação, faz um adendo, se assim quiser entender. Você não pode pôr no projeto de resolução. Eu me lembro bem, deputado Dilmar, tão logo finalizou os trabalhos que vocês fizeram, eu acredito até, abro um parênteses aqui para dizer que o trabalho que foi feito da CPI das obras da Copa talvez tenha sido um dos melhores trabalhos já realizados em uma comissão parlamentar de inquérito. E nesse quesito vocês estão de parabéns. E eu me lembro bem que quando vocês encerraram, o senhor... o presidente Oscar Bezerra, que presidiu, o relator Mauro Salve, o próprio Silvano Amaral e também o deputado Wilson Santos, né, teceram inúmeras críticas a tudo aquilo que fora trazido à tona ali. E há pilhas e pilhas de papéis em um investimento de quase 3 milhões de reais nessa CPI,
apontando para inúmeras irregularidades. E a grande expectativa que se criou com o trabalho bem feito da CPI é que o tapete fosse levantado, a gente pudesse ver que tipo de sujeira tinha debaixo dele, né? Quem eram os responsáveis por estas sujeiras colocadas lá, e que Mato Grosso viesse ser passado a limpo nesta questão das obras da Copa. Essa era a expectativa que acabou criando para a população, né? Mas só que, a partir do momento em que a CPI, primeiro, demorou-se muito para ser discutida na Assembleia, né? E com essas mudanças repentinas que ninguém consegue entender até agora, do Wilson sair da Secretaria de Cidade, vir para a Assembleia para poder acelerar a aprovação dessa indicação, é que deixou todo mundo confuso. Agora ninguém consegue entender como que a própria CPI, que avalia uma empresa sem nenhuma condições, é a mesma que agora vai ter que concordar com ela, dando continuidade nos trabalhos. Mas veja bem, eu tenho um grande equívoco aí nessa situação. Primeiro que a CPI ela fez todo um papel, todo um trabalho bem elaborado, bem discutido, houve várias oitivas, apontou e pune muitos servidores, inclusive, pessoas que estavam envolvidos com toda esta obra da Copa, desde a GECOPA, da SECOPA, ex-secretários de Estado, até o próprio ex-governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa, está sendo apontado e vai ao Ministério Público. A CPI não mudou em nenhum momento nada, nem a Assembleia Legislativa mudou nada do que foi colocado na sua elaboração final do relatório. Nós não mudamos nada. Foi exatamente aprovado o que foi definido pela CPI das obras da Copa. E esta que vai ser encaminhada ao Governo do Estado, ao Tribunal de Contas da União do Estado, ao Ministério Público Federal e Estadual. Nada se alterou, nada. O equívoco está na seguinte colocação. Algumas pessoas usando politicagem em cima de um relatório, o relatório em nenhum momento foi alterado, o relatório é um único. Se foi alterado, é coisa interna, e o relator que tem que responder, não sou eu que tenho que responder se houve alteração no seu relatório. O deputado Mauro Sávio disse que não teve nenhuma modificação. Então, o que acontece? Quando se faz um ato, lá atrás, quando 8, 9 deputados, 10 deputados criaram uma CPI das obras da Copa, o presidente da Assembleia Legislativa tem que fazer um ato administrativo, tem que promulgar, ele tem que fazer um projeto de resolução para que abra aquela investigação através de uma CPI. Foi feito todo esse procedimento. Quando termina o relatório, você tem que fazer um encerramento. Aí se faz um projeto de resolução para encerrar aquele relatório. É o que foi feito. E o projeto que foi aprovado, se de um jeito ou de outro, ele não modifica mais. Não tem como você colocar num projeto de resolução internamente alguma coisa acrescentar mais no projeto. O que deveria alguém ali então da CPI, o próprio relator, se não concorda com o relatório apresentado que ele relatou, pede vista, aí faz um adendo ao relatório, aí faz um outro projeto de resolução. Eu queria que o senhor explicasse então, já considerando o relatório que foi aprovado, baseado no relatório original, não existe outro, só o original, que foi aquele de autoria do deputado Mauro Sávio. Esse relatório, ele indica que o governo do estado suspenda ou que ele reincida o contrato com esse consórcio aí? Qual que é a orientação, o que diz o relatório quanto a esse quesito? Continua para o que deve ser feito aí com o consórcio? A recomendação. A recomendação, na verdade, do relatório é para que a obra seja continuada e que a obra termine. Certo? Que é o que nós queremos, obviamente. Então, é isso que eu falei no início. Então, todo mundo quer que a obra termine. Agora, o formato, lá nós estamos apontando várias falas do consórcio. Aí tem que ser analisado. Mas ele em nenhum momento fala, e nós não podemos obrigar, pôr num relatório, obrigando que o governo do estado de Mato Grosso está proibido de fazer a obra aqui lá. Aí nós temos que encaminhar para os órgãos competentes para que possa proibir ou não. Certo. Até porque nós somos um poder e o governo é outro poder. A última palavra é da justiça, então. Exatamente, porque nós não somos poder, nós somos executivo, nós somos legislativo. Então nós não podemos adentrar dentro do direito do Mas eu digo assim, a pergunta que eu fiz, Agnello, é sobre isso. Existe essa recomendação, que essa empresa, que esse consórcio não está apto para continuar as obras. Existe alguma recomendação? É nocivo ao Estado se continuar? Não, até porque isso aí tem que buscar um grande acordo, porque a empresa detém um contrato. E esse contrato tem uma penalidade jurídica que pode ter um prejuízo muito grande, inclusive no término da conclusão. Então você tem que buscar um consenso com a empresa que detém o contrato de execução,
para que a gente não tenha um grande prejuízo. Mas isso não é só o governo do Estado, o governo está trazendo para dentro o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Justiça Federal, que está para dentro desse processo, para que busque um entendimento, um encaminhamento, para que a obra não altere. Mas se você paralisar ela hoje, paralisar a obra hoje, certo? Paralisar, falar, não vamos mais fazer com esse consórcio. Ele vai buscar o direito jurídico. Essa aqui ia ser a minha pergunta agora. Se a justiça disser assim, não, governador Pedro Taques, o senhor não deve continuar, o senhor não pode continuar, está proibido de continuar com esse consórcio. Aí estaca zero. Aí vocês vão abrir licitação nova. Exatamente. Em Mato Grosso vai ter prejuízo. Porque vai ter um embrólio jurídico. Certo. A empresa que detém... E tem esse detalhe ainda, porque o consórcio pode recorrer e deve recorrer. E vai recorrer, com isso a obra é paralisada de imediato. Exatamente. De imediato. Deputado Dilmar, a gente sabe o tamanho desse pacote que o governo atual, Pedro Taques, está tendo que desembrulhar. A gente tem ideia, né, por tudo que viu acontecer ao longo desses últimos anos, principalmente da administração Silval Barbosa. Agora, esta ação que está sendo implementada agora, de colocar para funcionar estas obras novamente, acelerar o ritmo delas, ela passa por um compromisso pessoal, um compromisso político ou uma tentativa de se livrar do problema o mais rápido possível? O problema é que na verdade, nós temos um problema e esse problema tem que ser sanado. Ou transfere tudo em várias vias, ali na Avenida FEB, na Avenida da Prainha, ou na Rubens Mendonça, faz ali e modifica e abre avenidas mais largas e põe o BRT para funcionar, põe os próprios ônibus para funcionar. Mas aí como que vai fazer com o que foi executado? Como que você vai fazer lá com o VLT que está lá, os vagões do VLT? Como que vai fazer? Qual que é o prejuízo isso ao Estado? Então tudo isso tem que pôr em reflexão. Agora, é um grande problema. O governador Pedro Taques pegou esse abacaxi para descascar. É um abacaxi que vai ser árduo a muitos futuros governos. Até porque quem que vai subsidiar o valor da passagem? Ninguém sabe até agora. Então, esse que é o grande problema. Como que você vai dar uma concessão, já que quem gastou dinheiro foi o Estado e vai dar por um concedente, uma concessão futura para que ele barateia realmente o custo da passagem do VLT, que seja comparado à integração com os ônibus circular, de que maneira que vai fazer? Então, esse é um grande desafio aí para frente, até porque nós não podemos subir o preço da passagem. Quanto a essa questão aí, hipoteticamente falando, aí de uma nova licitação, não é? O deputado Zeca Viana, inclusive, citou uma empresa chinesa, como sendo uma opção para entrar nesse baralho todo aí, não é? E resolver. Uma empresa chinesa que viria, retomaria as obras da Copa e, com isso, por um preço bem aquém desses 922 milhões aí, 710 milhões para ser mais exato. Eu queria que você comentasse sobre essa empresa chinesa, se ela já procurou o Estado, já conversou com o Estado, e se há essa possibilidade de, abrindo licitação, ser resolvido isso de uma forma mais rápida, considerando novas empresas. Primeiro que o imbróglio jurídico está aí, certo? Nós temos que resolver. Caso o Estado defina, ou o Tribunal de Justiça, que está com o juiz federal, defina que tem que fazer uma nova licitação, pelos apontamentos da própria Assembleia Legislativa, também se faça uma nova licitação, nós já temos um imbróglio jurídico. Primeiro que a empresa, com toda certeza, ela vai se achar no direito de entrar com uma ação. Sim. Dos 910 milhões, lá nos levantamentos, até pelo próprio Ministério Público, que assim o Wilson Santos tem colocado, é que tem um aporte a ser feito pela empresa de 300 milhões de reais. 922 milhões. Não, tem que pagar, tem um débito. Tem uma dívida com a empresa. É uma dívida que é 300 e poucos milhões. Então você abate dos 922 milhões os 300. Fica 600. Se você vai contratar uma nova empresa por 700 milhões, significa ser mais caro. Agora, deputado, já foram gastos 1 bilhão e 77 milhões de reais. O valor total da obra ficaria em torno de 1 bilhão 477 milhões de reais. Já foi pago 1 bilhão e 66 milhões de reais até agora. Se o Estado ainda deve 300 milhões para essa empresa, nós já vamos subir aí para 1 bilhão e 400 milhões. Mas segundo o próprio levantamento, e aí o senhor me corrija se eu estiver equivocado, apresentou que foram pagos já o equivalente a quase 80% da obra concluída, sendo que o relatório apontou um pouco mais de 30 e poucos % de obra realizada. Ou seja, muito dinheiro foi antecipado,
para pouca obra entregue. E ainda deve mais 300 milhões? O problema é que os vagões realmente foi comprado em dólar. E é um preço realmente que está paralisado. Ele não é uma obra executada, ele é um objeto que está paralisado em frente ao aeroporto. Quer dizer, e se acabando lá, né? Mas é um custo muito elevado. Enferrujando, com vazamento e tudo mais. A maioria dos valores das obras foram comprados realmente, por isso que chega nesse valor. O que está executado é a questão finalística, a questão do trilho, a questão praticamente mais a mão de obra quase. O material pesado já estava comprado, tanto que os trilhos estavam lá no distrito industrial aqui de Cuiabá, onde ficou todas as compras dele, ficou armazenado lá. Quer dizer, então o maior custo de material foi comprado, tanto que os vagões e os trilhos que são o maior preço para tudo. Volto a dizer que este pacote, com esse embrulho e cheirando muito mal por dentro, foi entregue de presente para o atual governo agora, que vai ter, que nem o senhor disse aí, resolver o problema e que vai respingar ainda nos governos futuros aí, lamentavelmente. Exatamente. Né? Eu só queria que o senhor respondesse a minha pergunta quanto à empresa chinesa. O governo chegou a ter contato com essa empresa? Eles entregaram oficialmente ao secretário Will Sant, e hoje deputado Will Sant, que está no parlamento, uma proposta. E não condiz nada com o que o 710 milhões, não existe isso então? Os 710 milhões, mas ela fica mais caro do que você hoje contratar o próprio consórcio VLT que estava executando aqui. Comparação direta, convém continuar. Como é que vocês receberam? O preço, sim. Como é que vocês receberam do vosso colega Zeca Viana, quando ele vai lá para o parlamento, assume uma tribuna e diz que houve uma grande manobra para que pudesse tocar esta obra daqui para frente, mesmo após o relatório da CPI, porque alguém que fez parte do primeiro escalão da comissão, né, embolsou algum aí. Levou propina. Levou propina para aprovação. Como é que vocês receberam isso vindo de um colega de vocês no parlamento? Eu fico triste até porque eu indaguei na tribuna da Assembleia Legislativa que era o momento ideal, já que ele falou que tinha alguém, um membro da CPI que recebeu alguma propina, que seria o momento ideal dele não só ficar na conversa vazia, e sim determinar, falar o nome da pessoa, qual que é o parlamentar, ou quem que é a pessoa que ele sabe. Se ele tem que trazer isso, trazer para dentro com provas, inclusive, mas fale o nome. Eu acho que jogar a pedra na vidraça dos outros é tão fácil e simples. Depois fala, você não tem que se incomodar para consertar, não sabe o custo daquilo ali, da mancha que você está dando para aquela vidraça, ou o vidro esterdiçado lá no chão. Quer dizer, como que você junta isso aqui? Quer dizer, dar uma conversa ao vazio, jogar ao vento sem ter uma prova. E é muito cômodo, né? É muito cômodo, aliás, fácil, eu estava lá nesse dia, Agnello, e o Dilmar Dal Bosco, líder do governo, deputado, estava o único que tomou a tribuna e rebateu, pediu providência para que o deputado Viana explicitasse isso, provasse, não é? Mostrasse prova. Foi o deputado Dilmar. Os demais assisti, Paulo, eu assisti, até aproveitando o Dilmar aqui, eu assisti essa sessão, foi do dia 25, se não me engano, de abril, na reprise na TV Assembleia. Assistindo aquilo ali, eu fiquei preocupado. Eu penso que a atitude do deputado Zeca Viana, até queremos abrir o espaço para o senhor aqui, é um deputado importante, experiente, de vários mandatos, representante da região sul do estado de Mato Grosso, região sudeste também, acusar e não apresentar nomes. A população quer saber, deputado. O senhor vai para a tribuna, o senhor disse que alguém levou propina. Nós queremos saber, né? E eu quero até, deputado Dilmar Dal Bosco, compactuar com o seu pensamento, a sua fala lá. Se o senhor o senhor disse que quer ir para o Ministério Público também, levando esse nome com ele. Junto. Eu quero ir junto também. Você também vai, Paulo? Vamos junto. Todo mundo quer ir junto. Eu só queria fazer uma observação aqui, que o deputado Zeca Viana, na ocasião, citou um membro da CPI. Sim. E aí depois, para nós jornalistas, em entrevista, ele disse... recuou, não era mais um deputado, membro da CPI, e sim um funcionário da CPI. Pelo sim, pelo não, mesmo para nós em entrevista, ele não disse nomes. E até agora acho que não disse para ninguém nomes. Fica ruim para um deputado estadual assumir a tribuna da Assembleia, falar uma acusação gravíssima como essa, fazer uma acusação gravíssima e não apresentar nomes. É lamentável. O senhor continua como líder do governo ou o senhor... vai passar o boné para o Wilson Santos, uma vez que ele não volta mais para a Secretaria das Cidades?
Eu sempre deixei à disposição do governador Pedro Táxi, em todas as entrevistas, todas as vezes que eu falo, depende do governador, se o governador está satisfeito com o meu trabalho ou não. Talvez tem pessoas, e eu tenho certeza que lá dentro do parlamento, tem pessoas muito mais gabaritadas do que eu, que têm muito mais experiência do que eu. Eu deixo tranquilo ao governador Pedro Táxi, ao secretário-chefe da Casa Civil. O cargo não me pertence, eu sou um ser humano, Dilmar Dal Bosco, nem o cargo de deputado me pertence, tudo é passageiro. Então fica à disposição, eu nunca tive nenhum problema e sempre deixei livre, porque o governador, de qualquer momento que ele queira trocar, estou à disposição. Continuo na base, o meu Partido Democrata continua acreditando no governador Pedro Táxi. Nós estamos juntos no projeto dele, que nós ajudamos a eleger, para que ele faça o governo realmente das transformações que nós queremos. Sabemos das grandes dificuldades. Então, estou líder até o momento que o governador Pedro Táxi definir. Agora, o que o Aguinaldo falou aí, até eu estou surpreso aqui. Ele está dizendo que o Wilson não volta mais para a CECID. Não volta mais. Eu não tenho essa informação. Semana passada estava tudo certo para o deputado voltar para a Secretaria das Cidades. Ele até chegou a já se despedir. Alguma coisa aconteceu, deputado? Diga para nós, o que é que segurou o Wilson novamente na Assembleia Legislativa? Porque, ao que tudo indica, ele não volta mais. Bem, nós não conversamos sobre isso. Ele falou para mim, na conversa anterior a ele, ele falou para mim que ficaria uns 60 dias dentro do parlamento. E que era o que ele queria voltar e ter alguns trabalhos parlamentar para fazer. Tanto que ele fez uma sessão especial já na primeira segunda-feira, que ele já estava dentro do parlamento. Então eu não vejo nenhuma dificuldade dele também continuar, mas eu vejo que o que ele acordou, pelo menos o que falou para mim, é que 60 dias. Agora essa nova notícia eu já não estou sabendo. Agora, rolou um certo constrangimento, deputado Dilmar, com a volta. Bora, se o Wilson voltou, saiu da CECID para ir para o parlamento, para fomentar, para fortalecer as discussões em torno do relatório, ora, lá tinha um líder, tem um líder que chama-se Dilmar Dal Bosco. Precisava do Wilson sair lá da CECID, onde estava fazendo um bom trabalho, inclusive, palavras do governador, para vir para a Assembleia, para trabalhar questão de relatório, sem que lá tenha um líder e outros 18 deputados da base. E sejamos justos, um líder de governo que durante todo esse período tem defendido o governo do Estado como ninguém ainda havia feito, cumprindo o papel e com um grande trânsito junto a todos os outros parlamentares. E com o governo do Estado. E com o governo do Estado. Isso é importante que diga o trabalho do deputado Dilmar. Ficou constrangido? Não, de forma nenhuma, Paulo, até porque eu sou muito tranquilo, sou muito simples na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu vejo que talvez não precisaria, se fosse esse o motivo, não precisaria, até porque já estava definido com todos os membros da CPI, com todos os deputados, que nós ia votar na íntegra o relatório final. Então não teve nenhuma modificação, tanto que na hora de votar o relatório, de novo, votando o relatório, votou unanimemente. 16 senhores deputados que estavam lá. Só que não teve presente a deputada Janaína, que se retirou na hora de votar o relatório final. Quer dizer, bateu, falou, e na hora de votar o relatório final, ela não votou nem favorável nem contra. Bem pelo contrário. Saiu do plenário. Até porque tem que entender, Paulo, eu não sei como que transmite isso, até tenho conversado com vários jornalistas da seguinte forma. Se você escreveu uma carta, você, do seu próprio punho, escreveu uma carta para mandar para Agnello, e eu sou o interlocutor que vou levar essa carta a ele. Aí você fala, entregue em mãos. Eu vou na residência dele, ele não está. Eu ponho na caixinha do correio. Qual que é a mudança que teve no seu escrito, na sua escrita da carta? Nenhuma. Então, o que foi feito lá, o processo, que ninguém está entendendo, o projeto de resolução da Assembleia Legislativa é só o término da CPI. Esse produto não altera nada do original. Se eu entreguei em mãos a carta a ele, eu pus na caixinha do correio, eu não mudo o conteúdo da carta. Então as pessoas não entenderam, fizeram um grande circo de comentário que tem corrupção, que isso está fazendo aquilo, está roubando aquilo. Não tem nada a ver. O relatório é único, já estava definido, votado, aprovado. Não foi alterado. Não foi alterado em nada. Então a pessoa está fazendo uma confusão que um projeto de resolução poderia alterar o relatório. E nunca iria alterar. Agnello, eu vou fazer só um registro aqui, que eu conversei com o deputado Wilson Santos, acerca dessa questão, sai, não sai, volta, não volta para a CECID. Ele disse assim, a mim e a outros colegas jornalistas, assim, eu estava aqui me preparando para sair, voltar para a CECID, aí o deputado Botelho, presidente da Assembleia, me ligou e disse assim, Wilson, não sai agora, não volta agora, porque vem aí uma, aspas, bomba, algo muito importante, e isso vai exigir a sua presença aqui no parlamento, fecha aspas. Então, eu queria até perguntar para o senhor, tem alguma questão polêmica lá dentro do parlamento, vindo do governo? Tem várias, pauta? Paulo. Não, tem várias. A reforma tributária seria tem uma várias. delas.
Agora, eu queria algum específico que poderia justificar a presença do Wilson lá, a continuidade do Wilson lá? Paulo, veja bem, aqui o próprio VLT, nós vamos ter que aprovar agora uma suplementação, um novo financiamento, porque não tem outra maneira, vai ter que vir uma mensagem do governo, talvez o deputado Botelho se refira talvez a isso, mas para isso nós temos também a base da mesma maneira, e eu entendo na normalidade se o Wilson queira ficar dentro do parlamento para também participar dessa votação, que é uma votação talvez até histórica para a continuidade do VLT, até porque ele está pilotando todo esse trabalho como secretário das cidades. Eu não vejo nenhum impedimento dele ficar, se for este projeto que vai vir, porque nós vamos ter que votar um novo projeto, que o governo do estado adquirir mais um financiamento junto ao governo federal para o término da obra da VLT. O governo está com crédito, está com possibilidade de fazer crédito, tomar empréstimo. Tem credibilidade. Tem credibilidade, está limpo o nome, não está com problema. Sem problema nenhum. De empecilho nesse sentido. Deputado Dilmar Dal Bosco, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado, agradecido. Eu Desejo ao senhor aí boa sorte, sucesso, que Deus lhe abençoe e lhe dê muita sabedoria para cuidar dos interesses da população do estado de Mato Grosso. Amém, eu que agradeço. Um abraço aí, só uma pergunta aqui rapidinha, é verdade que o DEM está trabalhando o seu nome para deputado federal o ano que vem? Como é que está isso aí? O senhor vai trabalhar a reeleição mesmo? O Paulo tem que... Sempre é a última pergunta, né? Mas eu estou tranquilo, sou presidente de um partido, eu andei todo o interior do estado de Mato Grosso, em várias regiões, sul, sudeste, leste, oeste, tenho trabalhado para agregar pessoas para serem candidatos a deputados estaduais, deputadas estaduais, federal. Estou fomentando isso e deixando para o partido tomar a grande decisão, até porque o meu interesse hoje é crescer mais o partido, ter novos nomes aí para que possam concorrer. A questão de ir uma candidatura à reeleição depende muito do partido, ir uma candidatura superior depende também do partido para deputado federal. Eu tenho um companheiro, meu amigo, já dei até a palavra para ele que no caminho junto com ele eu vou estar com o senhor Roberto Dorn, que é meu amigo lá da cidade de Sinop. Compromisso com ele então. Tenho compromisso com o senhor Roberto Dorn. O que o senhor Roberto Dorn definir, eu vou estar junto, vou estar companheiro com ele. Isso é compromisso que eu dei para ele, porque eu aprendi com o meu falecido pai que palavra... antiga, né, de vocês. Vale muito. Isso tá liso que eu vou te falar. Não, mas ele respondeu quanto a essa questão aí da possível disputa para federal aí. Até porque nós temos que ter um respeito. Nós temos um grupo político que nós disputamos uma eleição lá em Sinop. E deste grupo tem interesse de pessoas serem candidatas. E eu tenho que respeitar. E vou respeitar, porque muitas vezes é melhor você recuar do que você querer dar um passo a mais e você prejudicar os companheiros ou amigos que você tem na sua vida particular. Obrigado, deputado. Um grande abraço a você. Paulo, obrigado mais uma vez. Um abraço, eu vou sair junto com o deputado. Isso, por gentileza, muito agradecido. Convidar o Wilson Santos para vir. Vamos, deputado, por aqui.